Boa tarde, irmãos e irmãs. Hoje eu vou trazer o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, vai dizer assim: a armadura de Deus. Num demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos e lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Estas, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos, com a verdade e vestida a couraça da justiça, e alçando os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sob o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados infamados do inimigo. Tomais também o capacete da salvação e a espada do Espírito, é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir na minha boca e no abrir da minha boca a palavra, com confiança, para fazer no notório o ministério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Irmãos e irmãs, sabe por que muitos irmãos estão fracos na fé? Porque não se vestem com as armaduras de Deus. E Deus nos ensina como nos vestir com as armaduras dele. Está tudo na palavra do Senhor. Tudo está escrito, não tem nada para que a gente não possa entender. Tudo e Deus nos ensinou está na Bíblia. E tudo e nós precisamos, Ele revela. E tem muitas pessoas e não tem força suficiente, porque não se veste de todas as armaduras de Deus. Tem muitas pessoas que ora, mas não lê a Bíblia. Ora e lê a Bíblia, mas não pratica o Evangelho. Não passa o Evangelho adiante. Irmãos, ele que ouve o Evangelho e não passa adiante, não é frutífero. Não dá fruto. E nós, como servos do Senhor, temos e dá frutos. Não adianta você só escutar e não frutificar. Irmãos e irmãs, o Evangelho foi feito para que a gente venha levar adiante, para que a gente venha ser cópia de Jesus. Jesus não ficava em tempo, não. Jesus ficava no mundo. Ele ia no tempo, ensinava e saía. Mas ele ensinava em toda parte. Jesus levava o evangelho em todas as partes, para que a gente venha a copiar ele fazendo o mesmo. E eu vejo muitos irmãos e dizem assim: eu copio isto. Mas tenho medo danado de obra. Tenho medo danado de falar no evangelho, de andar no evangelho. Isso não é você sentado numa cadeira de um templo ou no púlpito. O púlpito e a cadeira foi feito para ensinar, mas não para se permanecer lá.
Você ensina e precisa, mas tudo que você aprendeu lá no púlpito, você vai praticar. Levando o evangelho toda parte. Falando de Deus. Tem pessoas que estão há anos, mas não fala para a sua própria família sobre Deus. Não fala sobre o amor de Deus. E muitas vezes a gente não precisa nem falar, a gente precisa só praticar e ser exemplo vivo. Testemunha vivo de isto. Como ser testemunha vivo de isto? Praticar tudo aquilo que você aprendeu isto. Tudo aquilo que você aprendeu na palavra. E aí, essas pessoas, e muitas vezes você abre a boca para falar de isto não eu ouvi, vai começar a ver, a observar você. E vai ver que você está mudando. E você hoje não... Se é brigona, não briga mais. Se é fofoqueira, não faz mais fofoca. Se ela é intrigueira, não faz mais intriga. E vai ver, e você vai mudar. Aos poucos, essa pessoa disse, botou uma Bíblia hoje, aceitou ontem, botou uma Bíblia hoje no Brasil e disse, eu mudei, é mentira. A gente não muda assim. É verdade. Eu levei 14 anos para mudar. Eu levei 14 anos para me batizar. E quando eu disse a Deus, Senhor, eu não aceito mais a minha vida como está, ele mudar, eu vou me batizar, porque agora eu me sinto pronta. Foi aí, a partir do momento, e eu me declarei para Deus. E disse que eu iria mudança. E eu comecei a mudar. E ninguém muda de uma hora para a outra. Deus pode fazer isso, mas Deus não faz porque Deus é que você seja espelho. Para o outro se espelhe em você. Deus é que você olhe e o outro olhe para você e diz, pô, a pessoa era tão confusa, gostava de confusão, intriga, fofoca. A pessoa, aonde chegava, tinha briga, tinha guerra. E agora, ela onde chega traz a paz. E aí a pessoa começa a ver a tua mudança e começa a querer mudar. Mas para que você mude, você precisa querer mudar. Porque não basta você simplesmente ir para a igreja todos os dias, assistir o culto, ver o pastor falar, ver o pregador falar, mas o seu coração está o mesmo, não é mudança, não é mudar. E Deus não invade no seu coração, Deus não obriga você a mudar. Deus não obriga você a fazer uma coisa que você não quer fazer. Deus te deu o livre-arbítrio para que você escolha, mas escolha bem, porque Ele vai obrar. A escolha que você fizer, o bem que você fizer ou o mal que você fizer para você, vai ser obrado. O livre-arbítrio está aí para você escolher, e depois não diga, eu só escolhi esse lado porque foi minha única opção. Não, você tem a opção de escolher o bem e o mal. Se você escolher o bem, você vai olhar o bem. Se você escolher o mal, você vai olhar o mal. É a única alternativa que você tem. Olheu e você planta. Se você plantou, você vai olhar, mas você só vai olhar aquilo que você plantou. Tem pessoa que planta confusão, intriga, fofoca em toda a vizinhança. E fala mal de Deus no mundo. Os vizinhos, quando chegam, não é nem olhar na área, não é nem, sabe, quando chega, já diz, venha ela, a pessoa que gosta de confusão. E vem fulana para trazer mais guerra. E aí muitas pessoas tomam raiva, nojo daquela pessoa, porque aquela pessoa, tudo é confusão. Mas quando aquela pessoa começa a mudar, começa a fazer o bem, ele vizinho e sempre via aquela pessoa, uma pessoa ruim, uma pessoa problemática, começa a dizer, eu quero conhecer esse Deus, e mudou essa pessoa, e parecia que não tinha como mudar, parecia que não tinha jeito. Eu quero esse Deus na minha vida. Porque acontece isso, irmãos. Quando você muda verdadeiramente, todos ao teu redor percebem e é conhecer esse Deus. Pode não ser agora, pode não ser daqui a alguma hora, algum dia, mas um dia essa pessoa vai ver que você realmente está mudada e é mudar também. E algo nela está munda. Algo nela muda. Através de você, ela percebe, ela é mudar. Mas quando você está dentro de uma igreja, por ano, não muda de jeito nenhum e não é mudar,
As pessoas te espelham em você e dizem, você estampa para ser igual ela fulana, ele fulano, e vive na igreja, mas fala mal de todo mundo. Ele fofoqueiro, ele linguarudo, confusão e briga com todo mundo. Não dá paz de Senhor a ninguém. Não trata ninguém bem. Eu estou melhor onde eu estou. Eu já ouvi isso de muitas pessoas e dizer... nunca você estampa, ela disse aquilo. Eu dizia, fulano, eu vou te mostrar, e nem todos estão são iguais. Existe o joio e o trigo dentro da igreja. Mas tem estão de verdade e adora a Deus, e ora a Deus acima de todas as coisas, e faz o bem. Tem estão, e realmente estão, mas tem uns e são religiosos. Mas eu vou te mostrar, e você vai ver, e nem todos estãs o que você acha que é. Porque ela estava ciente dos estãs, não confiava mais nos estãs, com razão, porque ela via muito mau exemplo de estã. Só eu disse a ela, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar. E não vai ser eu falando não, vai ver a minha atitude. A minha atitude vai mostrar para você, e não todos estão não é igual. Existe sim o joio e o trigo, mas você não precisa focar no joio. Você precisa focar ele fazer o bem. E o seu foco tem que ser isso, Jesus. Não pode focar no homem, tem que focar em isso. Se você focar no homem, você abandona isto. Porque o seu foco é um homem. E o homem é pecador, o homem é falho mesmo, o homem erra o tempo todo. O homem erra, mesmo tentando acertar, o homem erra. O único que não erra de jeito nenhum é isto, Jesus. Então, quando você pensar e tomar alguém como exemplo, tome o próprio isto como exemplo. Não era fazer ou ter inveja daquele e fazer o mal. Porque o próprio isto disse, e não é para a gente invejar ele e fazer o mal. Não é para a gente invejar o ímpio. A gente não precisa invejar ninguém. Porque a gente só chama rico no Senhor. Porque nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Nosso Deus e pode nos ajudar em tudo. Só basta você confiar nele. Não tenha medo dos levantes de Satanás, porque Satanás só levanta em nossas vidas para aí. Só confie em Deus. E faça o que é certo, mesmo e você, às vezes, não mesmo que você, às vezes, está assistindo um enganado, traído, sempre fazer o certo. Mesmo que você estiver machucado, ofendido, nunca fazer algo para ofender ou machucar alguém. Sempre fazer a diferença. Mude a tua atitude, irmãos. Se você está fazendo alguma coisa errada, pecaminosa, pare agora. E comece a fazer o que é certo na presença do Senhor. Comece a fazer o que agrada a Deus. Não agrada um homem não, irmãos. Por mais que você fizer tudo certinho, você vai deixar a pessoa e vai dizer que você não está fazendo o correto, e você não está sendo certo, e você está pecando. Deus está dizendo, continue, segue em frente, porque eu estou contigo. E você vai ouvir o homem dizer, não faça isso não, isso não vem de Deus, isso não é de Deus, Deus não se agrada com isso. Mas quando você foca no Senhor, você vai nem se importar o outro diz ao teu respeito, porque o próprio Jesus disse e ele mesmo dá testemunho dele, para que Deus venha dar testemunho dele. Então nós mesmos temos que dar testemunho de nós, para que Deus venha dar testemunho de nós. Se a sua consciência está limpa, está tranquila, está em paz, o que o outro diz, não se importe. Não ligue para o que o outro diz. Porque se a sua consciência está limpa, em paz com Deus, Deus está se agradando contigo, isso é importante para você. Não imaginar o que os outros dizem a teu respeito. O que os outros pensam a teu respeito. Como eu já disse em vários outros vídeos, se eu fosse pensar o que o outro diz a meu respeito, ou pensa a meu respeito, eu já estaria no mundo.
eu já estaria longe de Deus. Porque já chegou a anunciar, a dizer, e eu não tinha intimidade com Deus. Só que Deus usou um pregador de longe, eu nunca vi na vida, para dizer que eu tinha mais intimidade com Deus. Muitos pastores iriam ter e não tem. E eu nem sonhava em ser pastora, irmãos. Eu ouvia coisas e eu não ligava. Porque eu dizia, enquanto Deus não me convenceu, eu estava no erro, eu estou na mentira, eu estou fazendo coisa errada e desagrada a Deus. Eu vou fazer o que agrada a Deus. Se o homem está achando e eu não estou com Deus, e Deus não faz parte de mim, o problema é dele. Porque Deus já me disse várias vezes. Ele se agrada comigo. E meu nome já está escrito no livro da vida. E Jesus, quando vier, vai me chamar pelo nome. Então, um homem pensa ao meu respeito ou fala de mim, não me importa. Me importa que Deus pensa a meu respeito e Deus fala de mim. E eu acho que deveria vocês pensar o mesmo. O que um homem pensa a teu respeito ou fala do seu respeito não deveria se importar. Mas o que Deus pensa a teu respeito ou fala de ti tem sim importar e muito. E a palavra diz, e Deus abomina, e Deus não gosta, e incomoda a Deus. A palavra te ensina tudo que você precisa saber. A palavra te mostra tudo e agrada ou desagrada a Deus. A palavra diz que Deus é bênção, mas também é maldição. E Deus abençoa ainda, Deuteronômio. Eu sempre falo isso, porque as pessoas pegam Deuteronômio não pela metade. Pega só a parte das bênçãos, mas não esquece de pegar a parte da maldição. E Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao 14, de 1 ao 14, fala sobre as bênçãos. E do 15 ao 67, fala sobre as maldições. A maldição que Deus derrama sobre as pessoas e não ouve a voz de Deus. E Deus diz a ele, e ouve minha voz, e me obedecer, e ser obediente em mim em tudo, na minha palavra, fazendo o bem nos meus mandamentos, meu estatuto, eu descerei grandes bênçãos na vida dele. Mas ele ouve a minha voz, e não ouve a minha voz, porque ouvir, homem já pegando em outro grupo, em outro vídeo. Ouvir e escutar são duas coisas diferentes. Escutar, eu posso escutar em Israel, mas eu ouvir, eu só ouço em eu quero. Então, em ouve e obedece, Deus descerá grandes bênçãos. Em escuta, mas não ouve e não obedece, Deus descerá grandes maldições. Está lá escrito, não é eu, Rosimeire, pastora Rosimeire falando, não. É a palavra falando. E não é só essa palavra que fala sobre isso, não. Sobre maldição, sobre Deus derramar a maldição na vida deles e não ouve a voz de Deus. E não escuta, não ouve, escuta muito, escuta, mas não ouve. Não ouve a voz de Deus, não obedece a Deus em nada. Aí as pessoas dizem, Deus não faz isso. Deus não faz aquilo. Deus não é assim, Deus não é assado. Você já leu a Bíblia corretamente? Você já leu todos os capítulos da Bíblia ou foi alguns versículos? Pois se você ler alguns versículos, você vai ler só a parte boa. Porque a maioria dos pastores e pregadores só pega alguns versículos e dá. E aí vocês têm que se alimentar da Bíblia inteira. Porque uma pregação dura 1 hora, menos de 1 hora. E não tem como te dar um capítulo inteiro, tem que dar só o versículo. E aí ele escolhe, às vezes o próprio Deus escolhe o versículo para trazer para o culto. Mas não é para você ficar só naquele versículo, é para você se alimentar da Bíblia, estudar a palavra. E muitas pessoas têm preguiça de estudar a Bíblia, têm preguiça de pegar a palavra, aí fica só a palavra e o pastor pega, aí se agarra na palavra com tanta força, e existe uma Bíblia inteira para ser estudada. E aí, irmãos, aí a gente se aparta de Deus, porque a gente só a gente é, e a palavra diz para a gente nos vestir com as armaduras de Deus. São várias armaduras, não são uma só, não. O sapato do evangelho, para você ir levar o evangelho em toda parte.
A espada é a Bíblia. Para você andar o tempo todo, você não precisa apartar da Bíblia. Porque a Bíblia não é só espada, é o escudo também. O capacete da fé é você olhar na tua cabeça. E sem fé você não consegue nada. Jesus disse que uma fé do tamanho de um caroço de mostarda pode mover montanhas. Se uma fé do tamanho de um caroço de mostarda pode mover montanhas, imagine uma fé grande, sobrenatural, e pode fazer. Irmãos, a gente não pode só usar uma só armadura, uma só parte da armadura. A gente não pode viver sem a espada, sem o capacete, sem a oraça, sem a sandália do Evangelho. A gente tem que nos alimentar de todos os capacetes, usar todos. Nos manter sempre próximo de nós toda a armadura. Porque muitas vezes a luta vem sem a gente nem esperar. Mas se você já está preparado, você vai guerrear e vai vencer. Mas se você não está preparado, você perderá. Então a gente tem que nos preparar todos os dias para a luta espiritual. Porque, irmãos, o nosso inimigo não dorme. O nosso inimigo não dorme. Ele vive dia e noite guerreando para nos fazer sair da presença do Senhor, para acabar nossas vidas. E cabe em nós nos agarrar em aquilo que Deus nos deu para nossa segurança. Deus nos deu ferramentas grandiosas. Deus nos deu inúmeras coisas que a gente pode lutar contra a potestade. Todos os dias se levantam guerras novas, lutas novas. Mas a gente consegue vencer uma luta, aparece outra. Mas a gente consegue guerrear um inimigo, aparece outro. É igual quando você... Nada é abençoado, mas quando é um atrás do outro. Se é uma torneira, aí é um chuveiro, um móvel, sempre está quebrando. Demora de quebrar, mas quando quebra, sempre está quebrando. Não quebra uma coisa só. Sempre você não tem, e só acontece quando você não tem dinheiro para consertar. Não tem dinheiro para resolver, mas você precisa resolver, porque você não pode ficar uma torneira quebrada. Você não pode ficar uma geladeira parada. Mas os problemas nunca vêm só. Mas se você se agarrar nesse capítulo de Efésios 6, vestindo a armadura de Deus, não tem inimigo e se permaneça de pé para guerrear conosco. Porque levanta, mas levanta para aí. Levanta, mas levanta já sabendo e ele não vai se manter de pé. Mas como eles são gaiatos, e como diz a esperança, a última e morre, ele ainda tem esperança de vencer, mas ele não vence. Ele só vencerá se nós deixarmos. Se nós abrir mão das ferramentas que Deus nos deu. Irmãos, eu sei que a luta às vezes é difícil. A gente, às vezes, eu mesmo me sinto cansativa, porque quando eu termino de guerrear uma, eu já venci. E eu penso, hoje eu vou ter sossego, vou ter alma, eu vou ter paz. Aí se levanta outras, às vezes piores do que as primeiras.
E eu digo, Senhor, estou tão cansada. Guerre comigo, Pai. Mas eu não paro de lutar. Eu não paro de guerrear. E eu digo, quando eu sei é olho do inimigo, aí eu não paro mesmo. Eu posso dar uma folga ao meu corpo, a minha alma, meu espírito, onde é da carne. Quando eu sei, eu estou cansada, mas fisicamente. Mas quando eu sei que é espiritualmente, eu digo, não paro, Senhor. Não vou dar ousadia ao inimigo. Mesmo que eu não vejo a minha vitória, eu já me considero vitoriosa. E, irmã, eu vou dizer para você, e de tantas vezes eu ouvi uma profecia de pessoas dizer assim para mim, Deus manda te dizer que a tua vitória está vindo. Acontece algo de ruim na minha vida. Tem um pastor, eu iria ver ele um dia desse para dar um escudo nele. Não, isso aí já passou. Essa vontade de dar um escudo nesse pastor já passou. Mas na primeira vez que Deus falou para mim assim, usou o pastor, o culto tinha acabado. Ele era pastor convidado para pegar a palavra lá na igreja onde eu era, em Vila de Abrante. E o culto tinha acabado, ele disse para mim, ele estava encostado na parede, eu ia saindo para ir embora. Ele disse assim, olha, Deus manda te dizer, e sua vitória está vindo. Menos de 2 meses, o meu noivo saiu de casa, me abandonou de madrugada, sem me dizer nada, simplesmente foi embora. Mas Deus já tinha dado um sonho para ele, dizendo que se ele não se consertasse na presença do Senhor, Deus ia tirar ele da minha vida. Foi Deus que colocou, mas era Deus que ia tirar, porque ele não iria nada com Deus. E quando isso aconteceu, eu lembrava disso e dizia, ai, se eu achasse esse pastor, eu ia dar um escudo nele para ele nunca mais. Mas eu falei isso brincando porque eu entendi que era coisa de Deus. Então, outra vez me disseram a mesma coisa e minha vitória estava vindo. Veio um problemão da minha vida. Aí mais uma vez disse minha vitória estava vindo. A irmã ia ser minha obreira. Eu tenho uma igreja, mas não tenho ovelhas. Ia ser minha obreira. Resolveu e precisava mudar. E não estava agindo conforme a vontade de Deus. E precisava sair da minha igreja para poder agir conforme a vontade de Deus. Mas Deus já tinha me avisado também. E ela ia sair e me disse o motivo. Eu não vale a pena contar aí. Me disse o motivo. E ela ia sair. Ele falou comigo, filha, vai acontecer isso, isso e isso. E eu tinha falado comigo. E quando ela veio falar comigo, eu falei, tudo bem, vai em paz. A porta está aberta, tá precisando, eu estou aí. Não se preocupe. Depois de alguns dias eu disse a ela, e Deus já tinha me mostrado, me falado, e ela ia sair, me disse o motivo. Mas não era vontade de Deus que ela saísse. Deus não iria ela saísse. Deus já tinha revelado para várias pessoas e ela é a minha ovelha e eu tinha que cuidar dela. Mas ela ia sair, a porta está aberta e eu, antes de essa minha ovelha, já cuidava dela quando ela vinha pedir conselho, falar comigo e todas as vezes ela precisar de mim e eu puder ajudar, eu estou aí. E foram outras coisas. E toda vez que Deus dizia isso, eu disse, Senhor, eu estou cansada. Toda vez que o Senhor diz e a minha bênção está chegando, acontece algo. Eu estou exausta, Pai. Mas não vou deixar de lutar. Não vou deixar de guerrear. És minha aí, Pai. Tudo tem propósito, tudo tem motivo. E mesmo o inimigo falando tudo isso para que eu desista do teu propósito, das tuas bênçãos, eu não vou desistir. Porque eu sei que isso levante Satanás para que eu enxergue e depois que eu comecei a obedecer o Senhor em tudo está dando errado em minha vida. E essa não é a verdade. O inimigo, ele só se levantou contra mim por ele está vendo. E por eu estou te obedecendo em tudo. Eu estou desagradando a ele.
E se eu tiver de passar por tudo isso, só porque eu estou desagradando a Ele, então eu passo. Eu prefiro perder tudo e agradar a Ti, do que ter tudo e não ter o Senhor na minha vida, não ter a Tua presença. Então, irmãos, não tenha medo de levante. Eu sei que tem muitos irmãos que têm medo de levante, tem pavor de levante. Prefere ficar na sua, sentadinha na tua cadeira, indo para a igreja todos os dias de culto, botando sua biblinha debaixo do braço, sentando lá, dando glória a Deus, aleluia. Oh, glória, é bom demais dar glória a Deus, aleluia. Mas o melhor é você agradecer a Deus por tudo e você obedecer a Deus em tudo. Eu vou fazer uma oração para todos que precisam de orações, e a gente somos necessitados de oração, somos carentes de orações. Então, quando a gente pode fazer oração para nossos amigos, irmãos, todas as ovelhas, e ainda não serve a Deus, é bom demais. Soberano Deus, eterno Pai, eu entro, Senhor, na Tua presença, Pai, mais uma vez, Senhor, para Te pedir, Senhor. Primeiro, para Te agradecer, porque a gente nunca pode esquecer de Te agradecer, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é especial. O Senhor é tudo em minha vida, Pai. Pai, eu Te peço, Pai, o Senhor vai visitando cada um dos irmãos e irmãs, ovelhas, cada um de ímpios estão ouvindo essa palavra e vai ouvir essa palavra, Senhor. Vai visitando, Senhor. Vai ressuscitando os sonhos, ressuscitando as vidas. Vai trazendo, Senhor, paz no coração de cada um deles. Pai, se tiver alguém enferma, Senhor, enfermo, vai curando, Senhor. Cura a alma, cura o espírito, cura o corpo, Pai. Se tiver alguém e já perdeu a esperança, ressuscita a esperança dessas pessoas. Se tiver alguém, Senhor, e acha que está tudo perdido, mostra a ela o caminho, a saída, Pai, porque nada está perdido. Porque enquanto há vida, há esperança. Se tiver, Senhor, pessoas, Pai, triste, traga alegria. Se tiver pessoa angustiada, traga paz. Se tiver pessoas se achando imunda, traga limpeza. Se tiver pessoa, Pai, se sentindo e não é digna de Ti e não tem amor, traga o amor profundo, o amor puro, um amor sincero ao coração deles. Se tiver pessoas, Pai, e não sabe amar, ensina a ele o verdadeiro amor. Se tiver pessoa egoísta, mostra a ela o caminho do perdão e da gratidão. Se tiver, Senhor, pessoas que não sabem o que é se sentir amada, abrace essa pessoa nesse momento, Senhor, e mostre o Senhor o ama. O Senhor o ama profundamente. O Senhor o ama sinceramente, Pai. Pai, eu Te peço, Senhor, e vai visitando todos os moradores de rua. E vai visitando, Senhor, todos os asilos, todo o orfanato, Pai. E vai visitando, Senhor, todas essas prisões, todas essas cadeias, Pai. Vai ressuscitando vidas, sonhos. Vai restaurando vidas, Senhor. Vai restaurando saúde. Vai restaurando família, Pai. Restaure, Senhor, todas as famílias, Pai, estão destruídas. Restaure, Senhor, todos as áreas estão se separando. Restaure, Senhor, todos os casamentos estão destruídos, Pai. Restaure todas as almas estão quebradas. Restaure todas as vidas. Restaure todos os lares, Pai. Eu Te peço, Senhor, restauração total. Restauração de cura, libertação. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor venha libertar, curar, proteger cada um deles. Restaure, Senhor, vidas.
Restaure todas as vidas e perdeu o seu lar, e perdeu a tua casa, e perdeu o teu trabalho, Pai. Nos livre dessa epidemia, Pai. Nos livre dessas doenças. Nos livre de todos os abusos. E a humanidade estão sofrendo, Pai. Nos ajude, Senhor. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.